Se Haddad ganhar, o Brasil vai virar uma Cuba. Se Haddad ganhar, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Fala galera, eis aqui Danilo Souza para mais um vídeo do canal. E hoje eu venho tentar desmistificar essa ideia que os analfabetos funcionais vivem propagando por aí. Falando que se Haddad for eleito, o Brasil vai virar uma Cuba, o Brasil vai virar uma Venezuela. E para começo de conversa, para acabar com essa história, eu vou explicar um pouquinho, apenas um ponto, sobre o que aconteceu com a Venezuela e por que a Venezuela passa por esse problema. São vários fatores, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu só vou explicar um ponto. E aí a gente vai fazer essa analogia para ver se o Brasil tem alguma coisa em particular com a Venezuela em relação à crise. Primeiro, por que a Venezuela entrou em caos? Simples, petróleo. Nos últimos 17 anos, desde que Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela, a economia venezuelana é baseada no petróleo. Ou seja, para quem não sabe, e principalmente para os analfabetos funcionais, a Venezuela é o país onde tem a maior reserva de petróleo do mundo. Aí você vai me perguntar, caralho, mas como? Eles são os maiores produtores de petróleo do mundo e estão numa crise? Errado, você não escutou o que eu falei. Eu falei que a Venezuela é onde existe a maior reserva de petróleo do mundo. Maior reserva de petróleo do mundo. E lá o petróleo é extraído de uma maneira, digamos assim, extremamente baixa. O que acontece é que briga de cachorro grande. Em junho de 2014, enquanto o petróleo estava lá em cima, a Venezuela ela baseava toda a sua economia no petróleo, no barril do petróleo. Por quê? Ela vendia seu petróleo principalmente para quem? Para quem? Você já deve estar imaginando. Exatamente, para os Estados Unidos. Só que em junho de 2014, o preço do barril de petróleo, que custava 115 dólares, caiu para 37 dólares. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. O que aconteceu? Se os Estados Unidos, que comprava grande parte do petróleo da Venezuela, e a Venezuela se baseava sua economia no petróleo, os Estados Unidos parou de comprar esse petróleo, porque eles se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. Sabendo disso, os árabes, que também extraem petróleo por um valor extremamente baixo, não gostaram nada da ideia. E o que eles fizeram? Eles aumentaram a produção do seu petróleo. Ou seja, não sei se você aprendeu na escola, mas quanto maior a quantidade de produto, menor o seu preço. Quando menor a quantidade do produto, maior o seu preço. Ou seja, na região, a quantidade de petróleo explodiu e os Estados Unidos não precisa mais comprar o petróleo da Venezuela. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que, dentro desse mesmo contexto, a Venezuela baseia o seu índice de inflação através da inflação, controle de inflação artificial. O que significa isso? Eles controlam a inflação através de decreto, ou seja, ele fala para o padeiro que o padeiro vai vender o pão, por exemplo. Ele fala para o padeiro que o padeiro vai ter que vender o pão a R$7 o quilo, o pão pronto. Só que o trigo que ele compra de fora, ele paga R$10. O que aconteceu? A maioria das indústrias venezuelanas cansaram disso e saíram fora. Esse é um dos pontos. Ou seja, dificilmente não dá para se comparar o contexto brasileiro com o contexto venezuelano. Por quê? Porque o Brasil não depende só do petróleo. O Brasil
autossuficiente na agroindústria e no agronegócio. A agroindústria representa cerca de 32% do PIB brasileiro, ou seja, a gente não depende apenas exclusivamente do petróleo. Essa é a parte da Venezuela. Agora vamos para a parte de Cuba. O que acontece? Cuba, através de Fidel Castro, não sei se todo mundo sabe, mas viveu uma certa ditadura. Só que você há de ter conhecimento que Lula, Hugo Chávez e o próprio Fidel eram muito amigos. Foi tanto que Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo. Para quem não sabe o que é o Foro de São Paulo, procure pesquisar. O Foro de São Paulo é a união, é um encontro que acontece, se eu não me engano, em 4 anos, com os principais partidos de esquerda da América Latina e do Caribe. O que acontece? Se Lula desde que assumiu o seu governo, na verdade os governos petistas têm uma aproximação muito forte com a Venezuela e com Cuba. Agora me diga, por que é que o Brasil passou 14 anos, cerca de 13 para 14 anos, na mão do PT? E durante todo esse tempo, o Brasil não adotou o mesmo sistema de economia de Cuba, e nem o mesmo sistema de economia da Venezuela, no caso de Cuba, seria o que eles nos chamam, né, de comunista. O Lula não governou o Brasil de uma forma comunista, e sim socialista. Se você não sabe, vai pesquisar. O que acontece? Se durante esse tempo todo Lula não implantou no Brasil o mesmo sistema de governo cubano e nem implantou no Brasil o mesmo sistema de governo venezuelano, por que agora me fala, por que é que Haddad teria, que força Haddad teria para fazer isso? Nenhuma. Isso são apenas falácias de pessoas que não entendem do assunto e não procuraram se inteirar do assunto. São apenas conversa fiada. O Brasil jamais, eu falei jamais, conseguiria alcançar ou chegar perto do caos enfrentado por a Venezuela. A Venezuela, além de todo o problema do petróleo, hoje ela ainda passa por um problema ainda mais grave, o qual o El Niño. A Venezuela tem sofrido vários apagões, porque as secas na região diminuíram a produção de energia. Além do mais, a Venezuela também vive uma crise violenta muito extensa. Não sei se você sabe, mas Caracas é a cidade mais violenta do mundo. É por isso que não tem como mensurar e não tem como comparar o governo brasileiro, seja ele de esquerda, seja ele de direita, com o governo venezuelano, e muito menos comparar com com o governo de Cuba, que segue um patamar, segue um modelo de governo comunista. O Brasil nunca teve essa questão de comunismo. O Brasil tem uma simpatia pelos partidos de esquerda de toda a América Latina. Isso é notável, todo mundo sabe. Até por esse motivo que se explica a criação do Foro de São Paulo, criado pelo Brasil, através do ex-presidente Lula, e o senhor Fidel Castro. Ou seja, nunca, jamais o Brasil conseguirá chegar perto de uma crise enfrentada pela Venezuela e por Cuba. Esse foi Danilo Souza para mais um vídeo do canal. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha essa live e falou. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu!